Uma das primeiras coisas que Jesus ensina a respeito do povo do reino dos céus é que o povo do reino dos céus tem fome, tem sede de justiça e são humildes de espírito, são pobres de espírito. Também Jesus ensina a respeito da oração. Quem lê o Evangelho de Mateus, o Evangelho do Reino, nos capítulos 5, 6 e 7, encontrarão os ensinamentos para aqueles que estão no reino dos céus. Observe que ele, no início, diz assim, porque deles é o reino dos céus. É o reino dos céus, porque eles estão sendo governados pelo Espírito de Deus e desfrutam das riquezas insondáveis de Cristo. Quem lê a Bíblia, sem o ensinamento humano e carnal, vai compreender que as coisas espirituais estão muito além do que o mero pensamento humano produz. Mas é algo produzido pelo pensamento e pela mente do próprio Deus. Assim, temos contato e comunhão com o que é verdadeiro. Jesus nos ensina a orar. O povo do reino não ora como o povo do mundo, chamado de gentios. Aqui, no capítulo 6, no versículo 5 a seguir, Jesus nos ensina. No versículo 6, ele diz que nós devemos orar de maneira oculta, porque o Pai vai nos recompensar de maneira oculta. A vida do reino é uma vida oculta e não há aparência exterior, porque o reino está dentro de nós. Assim, nós aprendemos a ter uma vida espiritual frutífera, pois aprendemos com o próprio Espírito Santo que nos ensina todas as coisas. Não aprendemos com o homem. Não há possibilidade de aprendermos de uma maneira humana e carnal. É por isso que, quando Jesus fez a pergunta sobre ele mesmo, de quem os discípulos pensavam, ou o que os discípulos pensavam dele, e Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho de Deus, Jesus disse, não foi carne e sangue que te revelou. A pergunta que devemos nos fazer é, quem nos revelou as coisas de Deus? Você ouviu alguém contar ou falar? Ou você percebeu que o Espírito Santo te convenceu do pecado, da justiça e do juízo, e que entrou no reino de Deus? Portanto, o grande segredo da nossa vida espiritual é que passamos de um lugar para o outro, da carne para o espírito, das trevas para a luz, do ódio para o amor. Assim, nós passamos a entender e a viver uma nova vida. Nascer de novo é a única possibilidade para ver o reino de Deus. Jesus disse a Nicodemos. Assim compreendemos e entendemos porque em Mateus 5, 6 e 7, no Sermão do Monte, Jesus ensinou todas as coisas de uma maneira espiritual. Ele ensina sobre a oração, sobre o jejum, ele ensina como lidar uns com os outros. Ele ensina a natureza nova daqueles que estão no reino dos céus. Portanto, receba o que Jesus ensinou. Somos tendenciosos e religiosos e gostamos das coisas que os homens ensinam, mas isso não nos levará em lugar algum, a não serem a fazer coisas naturais e carnais. Mas se queremos entrar no reino do céu e ser governados pelo Espírito Santo, nós ouviremos a voz de Jesus. Assim, que a graça de Deus e o reino do céu esteja dentro de você. Amém.